Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, Ministério da Brasilândia, e hoje mais um dia estamos fazendo aqui a ministração desta maratona dos dons do Espírito, né? Nós já selamos a primeira onda dos 3 primeiros dons do Espírito, que são os dons de revelação. Então falamos sobre a palavra de sabedoria, sobre a palavra de conhecimento e sobre o dom de discernir espíritos. Eu não sei se você se lembra de alguma coisa do que foi falado, mas se você não se lembrar, nós estamos publicando também as nossas mensagens no YouTube, e aí você vai poder relembrar e poder aprender um pouquinho mais. Eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade, a verdade é do Senhor, e também estou sujeito a erros, amém? Mas eu tenho humildade para colocar aqui diante da igreja as minhas limitações. Se o Senhor não nos der a revelação, então nós estaremos perdidos, amém? Glória a Deus. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 7. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7. Enquanto você abre, eu faço mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai querido, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos, Senhor, que a Tua graça nos basta nesta ministração, neste dia que se chama hoje. Pai querido, muito obrigado pela possibilidade, Senhor, de podermos estar na Tua presença. Senhor, sela esta ministração. Pai amado, acabamos de concluir uma etapa de uma campanha de avivamento de fé, e hoje iremos falar sobre o dom da fé. Pai amado, por isso eu te peço que o Senhor nos abra o entendimento, que o Senhor nos abra, Senhor, a inspiração vinda dos céus, vinda de Jesus, para que possamos avançar no conhecimento e crescer na graça do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, Pai querido, eu repreendo todo inimigo do Evangelho, eu repreendo toda obra maligna, e que a Tua bênção seja sobre as nossas vidas, e que essa palavra ela vá e produza o resultado pela qual foi mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É para o que for útil, amém, irmãos? A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a sabedoria, a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outros, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Glória a Deus. Tá dando eco? Oi? Bate na porta e volta. Ah, tá. Se quiser levantar, não sei. É mais para não entrar tanto barulho lá da rua. Aqui nós falamos sobre os dons do Espírito, os 9 dons do Espírito. Falamos sobre os dons de revelação, e agora estamos falando sobre os dons de poder. Amém? Dons de poder. Os dons de revelação são muito importantes dentro do contexto da igreja.
Porque nós precisamos da revelação do Senhor, nós precisamos de ouvir o sobrenatural, né? Estávamos aqui na sexta-feira e vimos aqui a irmã que estava trazendo a palavra, trazendo aqui uma palavra de revelação tão importante, tanto alegrou o nosso coração, né? Isso motiva, isso nos fortalece, isso nos dá aquela possibilidade de acreditar que Jesus ele está falando especificamente conosco, né? Está falando direto. Olha, só pode ser Deus que está falando comigo. Como que um pecador como eu, né, é tão insignificante diante de tanta multidão de pessoas, e Deus ele se importa comigo. É verdade, irmão. Deus ele se importa com você. Amém? Deus ele se importa com você. E Deus ele fala de muitas maneiras. Ele fala através dos dons de revelação, mas ele fala principalmente através da sua palavra, que já foi a maior, a suprema revelação, que hoje nós podemos desfrutar dessa riqueza, desse tesouro que temos em nossas mãos, que é as Escrituras Sagradas. Amém? Então, você quer ouvir a voz de Deus? Vai para a Bíblia, porque certamente Ele vai falar com você. Mas aqui nós temos hoje para falar sobre os dons de poder, o dom da fé. Olha que interessante, né? O dom da fé. Como a Bíblia ela nos traz assim, nos recheia. A Bíblia ela está muito recheada desse tema tão importante que é a fé. Falar sobre a fé, nós falamos sobre a fé no discipulado nível 1. Nós falamos já sobre a fé no discipulado nível 2. E agora estamos falando sobre a fé novamente, sobre o dom da fé, né? O dom da fé é um dom especial, é algo que traz uma fé sobrenatural. Ela traz uma fé que a pessoa, ela numa simplicidade muito grande, ela crê. E isso traz uma série de sinais miraculosos através da fé. Sabe aquela pessoa que ela fala e acontece? Ela fala, não está tendo revelação, ela não está tendo nenhum tipo de manifestação sobrenatural, mas esse dom da fé faz com que ela crê. Ela simplesmente acredita na mais simplicidade, na mais simples manifestação do poder de Deus. A pessoa ela simplesmente acredita. Ela acredita quando ela vai orar por uma pessoa que tem um câncer. E ela acredita que Deus ele pode realmente curar, e que Deus vai curar aquela pessoa que está com câncer. E isso para nós às vezes é um pouco difícil, porque nós ainda não alcançamos um patamar de fé em que o dom de Deus é manifestado em nossas vidas. Então, como eu tenho dito, esses dons do Espírito, eles não têm assim muito o como funciona, né? Então nós temos que trazer aqui algumas verdades da Bíblia para podermos aprender sobre a fé como um dom, mas também a fé num contexto geral, né? Por isso que eu falei, nós não precisamos fazer um manual dos dons para dizer, olha, eu quero esse ou eu quero aquele. Nós precisamos aprender sobre aquilo que Deus quer nos ensinar, amém? Glória a Deus. Então, antes de falar sobre o dom da fé, eu queria falar sobre a fé natural, amém? Não sei se você se recorda, mas lá no discipulado nível 1 nós falamos bastante sobre a fé natural, né? Aquela fé que Deus nos deu, uma medida de fé que Ele repartiu a cada um, para quê? Para que possamos nos achegar a Ele, né? Um mínimo de fé, é aquela primeira porção, é uma fé natural, que nós acreditamos que é uma fé que ela vem à luz da razão, né? A pessoa ela acredita, mas ela precisa ver para crer, né? É a passagem de Tomé, né? Que eu até coloquei aqui para nós citarmos, que fica em João capítulo 20, versículo 25. Evangelho de João capítulo 20, versículo 25 diz o seguinte: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Depois que Jesus ressuscitou, os discípulos, Jesus apareceu para os discípulos e Tomé não estava naquela reunião que eles estavam fazendo. Por isso você não pode faltar na igreja, irmão. Talvez o Senhor ele apareça no dia que você não está. O Senhor apareceu no dia que Tomé não estava. E ali os discípulos falaram para ele: olha, nós vimos o Senhor, mas ele
Mas ele disse-lhes, o Tomé, né? Ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Eita, que incredulidade, né? Tomé andou com Jesus, Tomé viu tantos milagres que Jesus fez, Tomé estava ali quando Jesus multiplicou os pães, Tomé estava ali quando Jesus ressuscitou a Lázaro, e agora os discípulos falaram que viram o Senhor, mesmo depois dele já ter anunciado que ele morreria, o Filho do Homem seria morto, seria entregue aos religiosos, aos fariseus, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, ele iria ressurgir, e mesmo assim Tomé aqui disse: não, eu só acredito vendo. Essa é a fé natural que as pessoas elas têm. Elas ficam questionando a existência de Deus, querendo uma prova concreta daquilo que Deus pode fazer. Mas quando os fariseus pediram para Jesus um sinal, e eles disseram: olha, Senhor, dai-nos um sinal e então creremos. Jesus disse: geração incrédula, não haverá sinais, mas somente o sinal de Jonas, né, que ele ficou 3 dias na barriga do peixe, e aquilo já era um sinal do que aconteceria com Cristo, que ele estaria também 3 dias morto, 3 dias no seio da terra, e que no terceiro dia ele ressuscitaria, ele iria ressurgir dos mortos. A morte não podia conter o autor da vida, a morte não suportou, porque o Senhor Jesus, ele desceu no inferno, e ele tomou a chave da morte do inferno, e ele levou o cativo o cativeiro, e ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, meu irmão, nós cremos mesmo não vendo. Glória a Deus. Mesmo não vendo. Nós não precisamos ver para crer, é o contrário. Nós cremos, aí nós vemos. Se creres, verás a glória de Deus. E aí no versículo 27, Jesus, ele aparece, né? Depois, então diz assim: depois disse a Tomé, Jesus dizendo a Tomé: põe-te o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. O do meu lado, se você não sabe, é por conta da lança, né? Quando Jesus estava ali, aí começou aquele grande terremoto, e eles quebraram as pernas dos outros ladrões, né? Daqueles 2 ladrões, eles quebraram as pernas para que eles pudessem morrer mais rápido, morrer por asfixia. Mas quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, ali se cumpriu a profecia que dizia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então, ao invés do soldado romano quebrar a perna de Jesus, ele pegou a lança e ele furou o lado de Jesus, para querer, entre as costelas, alcançar o coração e matar ele. Mas ele já tinha entregado o seu espírito, e ele já estava morto nesse momento. E quando o soldado feriu ali o corpo já morto de Jesus, diz a palavra que saiu sangue e água, amém? E aquele soldado, ele caiu prostrado de joelho e disse: esse era verdadeiramente o Filho de Deus. Sangue e água, porque no sangue há salvação, e água, porque na água há o Espírito Santo, na água há a ministração da palavra que nos lava, que nos purifica e que vai nos levar para a cruz de Cristo. Na cruz há purificação, amém? Glória a Deus. E temos também, irmãos, a fé salvadora, amém? A fé salvadora é através da fé que passamos a crer em Jesus para a nossa salvação. Por quê? Irmãos, muita gente acredita em Jesus. A minha vida inteira eu acreditava em Jesus, fazia até a minha reza lá, né? E falava para Jesus: Senhor, abençoa minha mãe, meu pai, minhas irmãs, e que a banda dê certo. Fazia essa oração. A Bianca lembra, né, que a gente tinha uma banda de punk rock. Para quem não sabe, o pastor era meio doido antigamente, e hoje Jesus me libertou, para a glória do Pai. Amém? Glória a Deus. Mas eu acreditava em Jesus, mas não acreditava em Jesus para a minha salvação. Porque muitos dizem
dizem: Senhor, Senhor, mas são poucos aqueles que fazem a vontade do Pai. Porque naquele grande dia muitos falarão que a Jesus que fizeram curas em nome dele, que expulsou demônios em nome dele, e naquele dia ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Amém? Então em Efésios capítulo 2, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Amém? Então a fé para a salvação é uma fé diferente. A fé para a salvação é aquela fé que nos dá acesso à graça do Senhor Jesus, nos dá acesso a essa tão gloriosa salvação que o Senhor nos oferece, para que possamos desfrutar de uma maneira gratuita no Senhor Jesus. Então quando nós alcançamos essa fé salvadora, então nós acreditamos que Jesus não tão somente é o Filho de Deus, mas que também Ele é poderoso para nos salvar. Amém? O Senhor Jesus, Ele é o nosso Redentor, Ele é aquele que nos livrou da maldição do pecado, é aquele que nos resgatou da nossa vã maneira de viver, é aquele que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele é aquele que nos redimiu, Ele é aquele que pagou o alto preço, Ele é aquele que derramou o seu sangue para que eu e você, nós tivéssemos vida eterna e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Em Marcos 16, a palavra diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós usamos muito esse texto para explicar sobre o batismo, mas aqui eu quero dar a ênfase hoje no crer. Aqui o batismo, ele não fala que quem não for batizado será condenado, mas ele fala que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então a condenação vem quando nós não alcançamos a nossa fé salvífica, a nossa fé que nos dá acesso à graça da salvação. É de graça, irmão. Nada que você fez, ou que você fará, ou que você poderia fazer, isso não seria suficiente. Nada do que você possa fazer seria suficiente para que você comprasse essa salvação. Por isso que é de graça. Você não merece, eu não mereço, ninguém de nós merece, mas nós temos acesso a essa salvação, nós temos acesso a essa graça pela fé. Glória a Deus. Amém? É pela fé. Hoje, se você me perguntar, às vezes a gente faz assim, uma pegadinha, né, na igreja e no discipulado, e a gente pergunta se você é salvo, né? Fala assim: você é salvo. E às vezes as pessoas elas ficam meio temerosas de dizer que são, né? As pessoas, alguns até falam, eu estou sendo salvo, né? Eu estou sendo salvo. Mas não, irmão, não é essa a fé que nós precisamos ter. Nós precisamos ter uma fé que nos dá a convicção interior de que somos salvos. Amém? A fé para ser salvo, irmão, não depende das suas obras. Aqui em Efésios 2:8 que nós lemos, ele diz que não vem das obras, para que ninguém se glorie. No versículo 9, no versículo 10 ele fala: porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então as obras, elas acompanham a salvação. Se você faz boas obras é porque você é salvo, mas não necessariamente você é salvo porque faz boas obras, porque senão, né, seria fácil, né? A gente separaria aí algumas boas obras e isso seria suficiente, mas na verdade nós somos salvos pela graça de Deus. É um dom. Nós estamos falando do dom da fé. O dom da salvação é um presente, é uma graça, é um presente que vem dos céus, para que está hoje disponível, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está escrito em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna vem pela fé. Por isso que é tão importante falar de fé na igreja. Por isso que é tão importante falar sobre a fé como um dom, a fé como salvação, a fé que nos guia, a fé que nos move, o avivamento de fé nas nossas almas, irmãos. Ter fé dentro da igreja é fácil. A gente precisa ter fé lá quando a dificuldade vem. Nós temos que ter fé quando o gigante se levanta, é quando as tempestades da vida se levantam, quando o vento se levanta e quando nós não vemos saída. É nesse momento que a gente precisa ter fé, exercitar a nossa fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Se você me perguntar, pastor, você é salvo? Eu vou falar, com toda certeza, e não tem quem me prove ao contrário. Ah não, pastor, mas você não sabe da teologia da predestinação do calvinismo, que fala que tem os escolhidos. Então o senhor é um escolhido, o senhor é um predestinado. Irmão, eu sou salvo porque Jesus Cristo me salvou. Eu sou salvo porque eu tenho acesso a essa graça maravilhosa, essa graça de amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que me deu esse acesso para poder afirmar com todas as minhas forças e dizer, irmão, se eu morrer durinho aqui, vocês não vão me ver, não vão me ver, a morte não vai me ver. Quem vai me ver? O Senhor Jesus, Ele vai me receber com os seus braços abertos. Eu não tenho medo da morte, porque a morte não pôde conter o autor da vida, e se Ele ressuscitou, Ele também me salva. Se Ele ofereceu gratuitamente através da fé, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Glória a Deus. Então nós temos essa fé maravilhosa, que é a fé salvífica, a fé salvadora. Você nunca pode perder a fé, irmãos. Você pode até perder a fé no pastor, você pode até perder a fé na igreja, mas se um dia que você perder a fé em Jesus, você está perdido. Amém? Não perca a sua fé. Foi dito aqui, a fé é um combustível, né? A fé de ontem não serve para hoje. É cada dia. Você precisa se encher e se renovar na fé. Por que às vezes a nossa fé está tão fraquinha? Porque você precisa buscar a Deus. Você precisa vir para a igreja. Você precisa ouvir a palavra do Senhor. Você precisa se encher de Deus. Porque a cada dia que você está com os irmãos, cada dia que você está ouvindo a palavra, isso te renova. E aquela fé, ela se transforma e se fortalece dentro da sua alma. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora aqui compartilhar com os irmãos algumas manifestações de uma fé extraordinária, né? Porque aqui nós estamos falando da fé como um dom, o dom da fé. O dom da fé não é algo que foi distribuído para todos, né? Não são todos que possuem esse dom, e talvez nem todos, não são todos que um dia vão possuir esse dom da fé. É algo que foi distribuído para alguns, e nós temos aqui alguns exemplos. Por isso que a Bíblia chama esse capítulo 11 de Hebreus da galeria dos heróis da fé. Chama de heróis aqueles que pela fé venceram e tiveram vitórias extraordinárias, coisas assim que vai além do natural, que pessoas comuns jamais alcançariam. Amém? Então eu quero aqui compartilhar em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos. Eu queria que você acompanhasse a leitura. Primeiro é o versículo 4, Hebreus capítulo 11, versículo 4, que diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém? Então aqui nós temos a situação dos primeiros filhos, né, que já deram trabalho para os seus pais, né? Os primeiros filhos, eu não sei porque, não sei se isso é natural, né? Que filho dá trabalho para pai, né? Não sei se você já deu trabalho para os seus pais, mas agora que nós somos pais, né? A gente também vê o quanto os nossos filhos dão trabalho para nós, né? E aqui Caim e Abel foram os primeiros filhos que deram trabalho para os seus pais, né? Eles eram filhos de Adão, e diz a palavra que depois da queda, muito provavelmente
anteriormente, Adão ensinou para os seus filhos o grande mistério do sacrifício, né? Que ali quando Deus ele matou aqueles animais para cingir ali as roupas de Adão e Eva, ali diz a palavra que não era somente para que eles escondessem ali a sua nudez, mas aquilo já era uma tipologia da cobertura do pecado, né? Ali os animais que foram mortos ali, o sangue já estava ali sendo derramado para que aquele pecado não fosse encoberto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos um que não encobre pecados, nós temos um que ele remove para sempre e lança no mar do esquecimento. Nós temos um que morreu para pagar o seu pecado e o meu pecado. Nós temos um que se chama Jesus Cristo de Nazaré, e ele remove para sempre o meu pecado e o seu pecado. Eu creio, irmão, que o dia que eu chegar na glória, o livro das obras, né, que vai estar contando a minha história ali naquele livro, cada um de vocês terá tem um livro, irmãos, né? Eu já contei aqui da experiência que eu tive com um anjo, né? E tem um anjo que está com uma caneta e um caderno, um livro, anotando tudo que falamos, pensamos e agimos. Você crê nisso, irmão? Que do teu lado anda um anjo ali, ó, muito atento com o que você anda fazendo no escuro, que você anda fazendo quando ninguém está te vendo, porque aqui na igreja todo mundo é santinho, né? Inclusive o pastor, né? O pastor é o santo, né? Mas é só o filho do pastor que sabe quando o pastor dá uns chilique em casa, que perde o rumo, né? Que peca, aleluia. Precisamos da misericórdia do Senhor, amém? E aqui Abel, ele ofereceu o melhor sacrifício. Ué, o que tem de mais nisso, né? De oferecer o melhor. Nós precisamos oferecer o melhor. E aqui a Bíblia diz que essa oferta foi tão extraordinária. Abel teve uma fé tão grande, uma fé tão extraordinária, que ele recebeu o testemunho de Deus, e o seu sangue até hoje fala. Olha o que diz a palavra do Senhor. Até hoje o sangue de Abel clama, de tamanha que foi a fé que ele teve para oferecer o melhor sacrifício. Parece que é algo simples, né? Mas quando você faz uma oferta ao Senhor, seja na área financeira, com seus dízimos e com as suas ofertas, seja com o seu instrumento, seja quando você sai lá do Elisa Maria, atravessa a Macedônia, sobe o morro, desce o morro, para estar hoje aqui na igreja, você saiba de uma coisa, irmão, a sua oferta, isso é uma oferta a Deus. Você está trazendo uma oferta e Deus, Ele recebe. Sabe por quê, irmão? Porque é pela fé. Tem gente que tem uma fé tão extraordinária que ele dá, ele se doa, ele se lança na obra de cabeça, ele quer fazer tudo. Eu no começo da minha fé era mó barato, porque eu vivia na igreja, era 24 horas por dia, não tinha filho, não tinha família, né? Não tinha assim mulher, então eu vivia na igreja, eu vivia no monte, o pastor ia lavar as cadeiras, eu estava lá, o pastor ia pintar a igreja, eu estava lá, o pastor ia entregar marmitex na rua, eu estava lá também. Então essa fé que nos faz ofertar o melhor a Deus, isso é extraordinário diante do Senhor, amém? Buscar o dom da fé, às vezes não é só para mover montanhas, né? Senhor, me dá o dom de servir, né? Me dá uma fé tão sobrenatural que eu venha servir melhor, eu venha entregar a Ti o melhor que eu posso oferecer, amém? Temos aqui também no versículo 5, falando de Enoque. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque andou com Deus. Foi? O Enoque ele foi transladado, o da carruagem de fogo foi Elias, né?
Elias. Enoque, ele foi transladado. Diz a palavra aqui que Enoque, ele agradou a Deus, ele andava com Deus. A fé desse homem era tão grande, ele era tão extraordinário, que ele andava com Deus, e Deus, ele tomou Enoque para si, ele falou: não, sai daí, vem para cá, eu não quero ficar mais longe de ti. Deus, ele levou Enoque. Enoque, ele foi o primeiro a ser arrebatado, de corpo e tudo. Ele não viu a morte, o seu corpo nunca foi achado, porque o Senhor o tomou para si. Amém? Olha, a fé, irmãos, que agrada a Deus, ela pode fazer coisas extraordinárias. Deus aqui, ele se agradou tanto da fé de Enoque, porque Enoque andou com Deus, que Deus tomou Enoque para si. Amém? Glória a Deus. É pela fé aqui que está dizendo, pela fé. É pela fé, irmão. Andar com Deus não é só quando vim aqui na igreja, né, adorar, quando você está na igreja. Andar com Deus é quando você realmente está nele e ele está em você, e aonde você vai, a presença dele está contigo, e você, pela fé, você acredita que cada passo que você dá, o Senhor está contigo, e você está com ele. Amém? Glória a Deus. Pela fé, Enoque, ele não viu a morte. E aí no versículo 7, ele fala sobre Noé. Não vou falar de tudo não, tá, irmão? Só alguns aqui. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Então, imagina a fé que Noé precisava ter, né? A gente até assistia aquele filme, O Todo-Poderoso 2, eu acho, que o personagem lá, tipo, nos nossos dias modernos, ele constrói uma arca, né? Lá, tipo, fazendo uma alusão à arca de Noé e tudo mais, e vem os animais. É um filme de comédia, engraçadinho, lá não tem nada a ver com a Bíblia, né? Não nesse sentido que eu estou querendo dizer de ensino, mas ali você pode ver o quanto aquele, no filme, né? O quanto ele foi perseguido ali como louco, né? Ele era um jornalista, né? Um apresentador lá do jornal, e todo mundo ficava assim, achando que ele estava loucão, porque como que vai construir uma arca assim? Imagine os tempos do Noé verdadeiro aqui da Bíblia, que não chovia na terra. A arca, ela foi construída no alto de uma montanha. Não haveria inundação. Como que haveria inundação, né? Então ali as pessoas falavam: esse Noé está louco. Mas Noé creu, e pior, e o melhor, temeu. Amém? Ele foi divinamente avisado, como diz aqui no Hebreus. Ele foi divinamente avisado e temeu, ele acreditou, ele creu, ele foi para cima, recebeu aí essa atribuição de Deus, ele recebeu essa missão de Deus, e ele disse: eis-me aqui, mesmo sem ver nada, mesmo sem acreditar, né? E aí temos tantos outros, né? Mas agora aqui, vai lá para o versículo 32, aí ele diz assim, no versículo 32, Hebreus 11, 32, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga a exército dos estranhos. Louvado seja o nome do Senhor. Estávamos ainda hoje comentando, né, sobre os meninos lá na fornalha, né, o Ananias, Azarias e deixa eu não lembrar, o Sadraque, Mesaque e Abednego lá.
né? Eles, os amigos de Daniel, que eles foram para a cova eles foram para a fornalha de fogo ardente. Temos o Daniel, que foi lá para a cova dos leões. Aqui ele fala de Gideão. Gideão, ele venceu o exército lá dos midianitas com 300 homens. Nós temos aqui Baraque, que venceu também a guerra lá junto com a profetisa Débora. Nós temos Sansão, que venceu lá milhares de filisteus, lá matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Nós temos Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Temos aqui Samuel e os profetas e tantos outros, irmãos, que receberam uma fé extraordinária para vencer as adversidades do seu tempo, amém? Para fazer a obra. E ali nós comentávamos como os 3 meninos lá da fornalha, eles falaram: olha, se o nosso Deus, se aprouver ao Senhor de nos livrar do fogo, livrará, mas se não, tão somente morreremos, né? Assim, para eles morrer era apenas um começo. Eles não iriam se prostrar diante daquela estátua, amém? Porque eles eram fiéis ao seu Deus. Agora, onde estava Daniel? É uma pergunta que fica para uma outra ministração, amém? Que o Elton, ele já está preparando uma mensagem para falar aonde estava Daniel quando os meninos foram para a fornalha, amém? Glória a Deus. Agora chega aqui uma parte dos heróis da fé que eu gosto muito, que é no versículo 36 em diante, porque ele fala que no versículo 36: e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Versículo 37: foram apedrejados, cerrados ao meio. Olha o que a palavra diz: eles foram cerrados. Meu Deus, eles foram apedrejados, foram cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos, maltratados. Versículo 38: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Meu Deus, pela fé. Isso nos mostra, irmãos, que a fé não é só vitória, a fé não é só alegria. Deus, ele também requer fé para passarmos pelas tribulações da vida. Deus, ele também requer fé quando a tempestade se levanta, quando as adversidades vêm contra nós, contra as contradições da vida, quando os nossos dilemas, quando os nossos entes queridos se vão, quando um desemprego aparece, quando uma enfermidade incurável chega na nossa casa, na nossa família, irmão. É nesse momento que eu e você precisamos ter a fé extraordinária para vencer, para passar, para romper com a barreira do natural e continuar crendo que o Senhor está conosco, continuar crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que possamos pedir ou desejar, segundo o poder que em nós opera. Louvado seja o nome do Senhor. Você está experimentando escárnio, irmão, no seu trabalho? Continua pela fé. Se você está recebendo açoites com palavras de pessoas que zombam da sua fé, continua pela fé, irmãos, porque Deus, Ele vai trazer essa bênção que é a fé, o dom da fé, para que possamos experimentar o extraordinário. Então, irmãos, para concluir aqui a nossa mensagem, o dom da fé. O dom da fé, ele é um dom extraordinário dado pelo Espírito Santo. Não tem muito o que explicar, irmãos. A fé que move montanhas, é a fé que o Senhor nos dá para que a igreja se manifeste como uma igreja gloriosa sobre a terra. Então o dom da fé, ele é a capacidade de confiar em Deus de modo sobrenatural. De confiar de modo sobrenatural. O dom da fé é quando a pessoa ela acredita, ela confia, vai além da possibilidade, vai além da esperança, como Abraão, né? Eu não falei de Abraão, mas a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, ele já com seu corpo amortecido, e a sua esposa também já velha, eles não podiam humanamente ter filhos.
Mas quando Deus falou, em ti será toda a sua descendência, será como a areia do mar e como as estrelas do céu. Então ali Abraão creu, ele tomou posse daquela palavra. E mesmo depois da morte de Sara, se você não sabe, Abraão teve mais 5 filhos com Quetura, né? Ele teve lá mais uma mulher chamada Quetura, e tem mais 5 filhos. O velhinho estava inteirão, né? O velhinho ainda estava fértil. É isso que Deus quer trazer para a igreja: fertilidade. Ainda na nossa velhice nós daremos fruto. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé, ela vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Discipulado nível 1. Amém? Glória a Deus. A fé, ela se manifesta, esse dom da fé, ele se manifesta em ocasiões especiais, irmãos. Não é algo que você consegue manipular. A gente está falando aqui dos dons, e não é algo que você manipula. Uma hora você pode estar num nível de uma fé menor, mas quando o dom se manifesta em uma situação, você crê, irmão. Você consegue crer. E isso é a manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas. É esse dom que Deus... Então, não sei se você já pediu esse dom para Deus, mas se você buscar o dom da fé, irmãos, você vai poder experimentar coisas extraordinárias simplesmente pelo fato de crer. Não tem revelação, não tem fogo, não tem manifestação angelical, mas quando você fala, olha, eu creio, a coisa acontece. Amém? Glória a Deus. Ela visa uma realização de obras extraordinárias em tempos de crise, em tempos de desafios, em tempo de emergências, né? Quando fala de desafio, eu lembro do pastor João Ribe Palharim, né? Que ele tem uma igreja muito grande lá na Cruzeiro do Sul, ali perto do Tietê. E ele pagava aluguel, e ele fez o desafio e falou, não, a gente vai pela fé, não tinha dinheiro, mas ele falou, pela fé a gente vai comprar esse salão aqui, vai comprar. E eles conseguiram comprar. É claro que depois de pedir muitos votos, muitas coisas, e no rádio, e uma petição muito grande de dinheiro, mas Deus, ele usou esse mecanismo, e hoje eles estão lá com um prédio enorme, um prédio próprio. Isso aconteceu também com o pastor Edson Rebustini. Eles compraram o prédio do antigo SBT lá na Vila Guilherme, irmãos. Não sei se você já foi na Igreja Bíblica da Paz. É coisa mais linda. Aquele lugar é enorme. Aquele lugar tem até quadra de futebol lá dentro. É coisa linda. E eles têm lá, o Edson Rebustini é uma bênção. A Renata se batizou lá. Amém? Então, geralmente esse dom da fé, irmãos, ele acompanha o ministério do evangelista. Amém? O evangelista, ele acredita naquilo que ele está falando, e Deus, ele faz aquilo que ele precisa fazer. Então, aqueles que possuem, irmãos, os dons da fé, são uma inspiração para a igreja. Sabe, nós precisamos olhar, e a Bíblia diz que a fé deve ser imitada, né? Que nós vimos lá, imitar aqueles que pela fé, né, pregaram a palavra. Isso para nós é muito importante. Então, irmãos, buscar o dom da fé é algo que nós precisamos também colocar na nossa listinha de desejos, amém? Desejos espirituais. Às vezes a gente só quer os dons de revelação, mas aqui esse dom da fé, irmão, é um dom que está categorizado nos dons de poder. Então as coisas acontecem quando alguém que tem o dom, ele manifesta e crê. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus.